Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando uma série de vídeos na qual pretendemos contribuir de alguma forma com o movimento espírita e com a divulgação da doutrina, principalmente através da obra de André Luiz, obras estas psicografadas por Chico Xavier. E é nossa intenção lermos, iniciando-se com o livro Nosso Lar, que foi publicado em 1944, com comentários a respeito da importância deste autor espiritual, da mediunidade do Chico e, acima de tudo, do conteúdo do livro de André Luiz. André Luiz, que, segundo muitos, foi pesquisado quem teria sido aqui na Terra o médico carioca. Muitos falaram sobre Oswaldo Cruz, outros Carlos Chagas, e mais recentemente, Dr. Faustino Monteiro Esposel, que desencarnou em 1931, tendo nascido em 1888, médico também carioca. Mas como aprendemos com Kardec, que na maioria das vezes, que eu acho que é este o caso, o mensageiro, a identificação do mensageiro, muitas vezes pouco importa, e sim o conteúdo da mensagem, né? E André Luiz, de fato, nos traz uma mensagem muitíssimo importante para todos nós. Nós gostaríamos de fazer a apresentação de André Luiz Espírito e da importância da sua obra através das palavras do próprio médium Chico Xavier. Nós temos aqui nesta obra Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert, né? Uma série de relatos por ela documentados aqui neste livro, pois ela obteve, através de Thyssen, que era da Federação Espírita Brasileira, uma série de correspondências trocadas por Chico Xavier e Vantuil de Freitas, principalmente nas décadas de 1940 e 1950, indo até um pouco mais, até início do ano 60, ok? E nesta obra, evidentemente, a Sueli, ela faz os seus comentários, mas traz ipsis literi trechos das cartas que Chico escrevia para Vantuil. E nós vamos começar lendo a respeito de uma carta de 12 de outubro de 1946, posteriormente, portanto, à publicação do livro Nosso Lar. O capítulo chama-se Surge André Luiz, Detalhes de Missionários da Luz e da obra de André Luiz. Eu vou ler as cartas que o Chico escreveu, pronunciando algumas vezes a respeito de um detalhe que possa se sobressair. Diz o seguinte, Chico: noto, contudo, que Emmanuel, desde fins de 1941, se dedica afetuosamente aos trabalhos de André Luiz. Por essa época, disse-me ele, a propósito de algumas autoridades espirituais que estavam desejosas de lançar em nosso meio com objetivos de despertamento. Reparem nesta palavra. Falou-me que projetavam trazer-nos páginas que nos dessem a conhecer aspectos da vida que nos espera do outro lado, e desde então, onde me concentrasse, via sempre aquele cavalheiro espiritual que depois se revelou por André Luiz, ao lado de Emmanuel. Assim decorreram quase 2 anos antes de Nosso Lar, né? Bastante interessante esse pronunciamento do Chico. E ele continua. Desde então, vejo que o esforço de Emmanuel e de outros amigos nossos concentrou-se nele, acreditando
intimamente que André Luiz está representando um círculo talvez vasto de entidades superiores, e assim digo porque quando estava psicografando o Missionários da Luz, houve um dia em que o trabalho se interrompeu, levou vários dias parado. Depois, informou-me Emmanuel, quando o trabalho teve reinício, que haviam sido realizadas algumas reuniões para o exame de certas teses que André Luiz deveria ou poderia apresentar ou não no livro. Em psicografando o capítulo Reencarnação, que é o 13º capítulo do livro Missionários da Luz, por mais de uma vez vi Emmanuel e Bezerra de Menezes associados ao autor fiscalizando ou amparando o trabalho. Vejam a importância da obra de André Luiz quando ele, Chico, nos traz as informações de que, muito provavelmente, segundo a sua própria definição, ele representava a esfera de espíritos mais superiores, trazendo-nos notícias para o nosso despertamento. Nós sabemos que ao longo dos milênios da nossa própria criação, que o nosso processo evolutivo, através das inúmeras reencarnações, ela sempre esteve tangenciada à linha, praticamente, do princípio da nossa espiritualidade, da nossa infância espiritual, com alguns aspectos de evolução, mormente mais na parte intelectual ou na parte mais tecnológica, e que sabemos, por dificuldades nossas mesmo do processo de escolhas do livre-arbítrio, que a nossa ascensão moral se dá de uma forma muito lentamente. Muito lentamente. E que é no ponto de inflexão da nossa curva de evolução, quando nós tomamos a verdadeira consciência da nossa existência espiritual, de que nós não somos espíritos encarnados somente entre o nascer e o túmulo, entre o berço e o nosso desencarne, mas que nós pré-existimos a esta ou outras determinadas existências e pós-existimos a cada momento do nosso desencarne. Então, quando no nosso despertamento espiritual nós atingimos um ponto da nossa curva evolutiva e a partir daí acredito que com a consciência da importância de nós nos tornarmos mais espirituais, esta curva de evolução intelectual e moral se torna uma exponencial no processo da nossa ascensão. Então, a importância dessas declarações de Chico vem nos trazer o despertamento para essa consciência espiritual. E continuando no último trecho que traz Chico, neste capítulo, na obra de Sueli Caldas Schubert, e ele diz o seguinte, né, até mostrando a característica humilde desse espírito do Chico, que muito nos impressionou a sua vida como um todo. Aí ele continua, esta é a razão pela qual, segundo creio, não tem o nosso amigo trazido a sua contribuição direta. Isto é o que eu acredito, sem saber se está certo. Porque no meio destas realizações, eu estou como um batráquio na festa, expressão do Chico. A luz que por vezes me rodeia me amedronta. Vejo, ouço e me movimento no círculo destes trabalhos, mas podes crer, sempre com angústia de quem se sente indigno e incapaz. Cada dia que passa, mais observo que a luz é luz e que a minha sombra é sombra. Reconhecendo a minha indigência, tenho medo de tantas responsabilidades e rogo a Jesus,
me socorra. Então, esses 3 pequenos trechos destas correspondências trocadas por Chico Ivan Tuil de Freitas, o presidente, então, naquela época, da Federação Espírita Brasileira, nos traz ciência do início da obra de André Luiz, junto de Chico, e sua psicografia, percebendo que foram decorridas cerca de 2 anos de contatos do Chico e do espírito de André Luiz, patrocinadas pelo espírito de Emmanuel, para que pudessem estarem estabelecendo um forte vínculo, que a gente sabe necessário numa mediunidade como a do Chico Xavier, para trazer esta obra, que inicia-se com Nosso Lar e decorre de mais 15 livros após estes, né? Os chamados, a série André Luiz, dos 16 livros, dos quais 13, com certeza, trazem aspectos da vida no plano espiritual. A obra Nosso Lar, a nosso ver, dada a sua importância de despertamento de consciência espiritual em nós, ela não pode ser lida como um romance, como um noticiário de André Luiz do que aconteceu a ele no pós-desencarne. Não pode ser lida como informações do que nós vamos simplesmente encontrar no plano espiritual. Ela traz, sim, informações das atitudes que nós devemos tomar em vida para termos uma existência no plano espiritual mais elevada, mais digna, mais acentuada em nosso processo evolutivo. Deixemos as considerações iniciais e vamos adentrar nesse instante no livro propriamente dito. Eu tenho numa edição em PDF no meu computador, então, por vezes, eu vou estar não olhando diretamente a câmera, mas estarei olhando no computador a leitura do livro. Nesta versão em PDF, fizemos algumas observações e que nós vamos iniciar nesse instante, esse estudo. A pretensão é não elaborarmos vídeos muito longos, para que o processo de aprendizado, de tomada de consciência de cada um de nós se dê de uma forma tranquila, calma e com muita reflexão. Esta é a intenção dessa série de livros que estamos iniciando com este aqui. E, primeiramente, nós vamos ver o prefácio do Emmanuel, onde ele inicia-se como um novo amigo e nos diz o seguinte: os prefácios, em geral, apresentam autores, exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da Convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual da reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Assim precisou, igualmente, encerrar a cortina sobre si mesmo. Já nessa introdução, vimos que Emmanuel nos alerta para que não nos preocupemos com a personalidade terrena de André Luiz, uma vez que ele adota esse pseudônimo exatamente para não ferir corações queridos dele que permanecem na Terra à época, e devem permanecer os seus herdeiros ainda, à época da publicação desse livro, em 1944, e com certeza ainda permanecem os seus herdeiros ainda no plano terreno. Então, mais uma vez, respeitemos esta posição do próprio André Luiz. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre,
e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Palavras de Emmanuel. Continuando. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do seu próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não podem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além-túmulo. Essa observação de Emmanuel nos traz a certeza de que muitas obras mediúnicas, inclusive a própria obra codificada por Kardec, no qual traz a essência da doutrina do Espiritismo, outras obras tratam da vida além-túmulo. Mas voltamos a destacar, pelas próprias palavras do Chico, a intenção de André Luiz e da espiritualidade superior que envolve, inclusive, Emmanuel, e nós sabemos que Emmanuel esteve participando do processo da codificação junto a Allan Kardec, tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo há uma mensagem sobre o egoísmo assinada pelo próprio Emmanuel. Então acreditamos serem espíritos ligados àquela alta espiritualidade enviada por Jesus, conforme prometido, do Consolador prometido, para a obra da redenção do cristianismo, da revivência, da simplicidade da vivência cristã no nosso processo evolutivo. Continuando, então, entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual, estamos falando aqui de espíritos, principalmente espíritas, né? Alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis à legítima compreensão da ordem que preside os esforços dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na antiguidade, na Terra, anos atrás, quando se falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? E não muito tempo atrás, desde a minha época de menino, adolescente, né, que já se faz algum tempo, a discussão sobre a inexistência ou existência de outros orbes, de outros mundos no nosso sistema solar. E que, ao final do século passado, início deste século XXI, quantos mundos já a ciência, os astrônomos, através da alta tecnologia de telescópios em órbita da Terra e através de satélites enviados aos confins do nosso próprio sistema solar, já não descobriram e provaram a existência de outros tantos mundos, como já afiançava Jesus, dizendo-nos que na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, as informações com que nós vamos nos deparar no livro Nosso Lar, de André Luiz, para muitas pessoas podem parecer estranhas, mas lembrem-se, quando lerem, quando entrarem em contato com estas informações, de que o universo ainda é totalmente inexplorado por nós. Nós não sabemos praticamente nada. Então, muitos estranham algumas informações, inclusive das construções de prédios e edifícios física no plano espiritual. Possamos nós entender, com a devida seriedade, as informações contidas nessa obra e que nos sirvam sempre, como avisamos, de nossas reflexões. Dando continuidade. A surpresa, a perplexidade e a dúvida de todos
os aprendizes que ainda não passam pela lição. É mais que natural e justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Neste sentido, não quero que ninguém creia no que eu estou dizendo ou na leitura que eu estou fazendo, mas que pesquise, por vontade própria, por interesse próprio, as obras que a gente vai citando e tirem as suas próprias conclusões, como em alguma época eu mesmo o fiz. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem, que é exatamente a essência para a nossa própria evolução. Lembramos-nos sempre de Kardec: fora da caridade não há salvação. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno da escola benemérita, onde precisa aprender e elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro. Reparem nesta frase de Emmanuel: o intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Esta a grande realidade ao se descerrar a cortina, o véu do desencarne e o adentrar novamente no plano espiritual. Estarmos frente a frente conosco mesmo, com a nossa própria consciência. E é nessa consciência onde edificamos o céu, ou estacionamos no purgatório, ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a Terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o seu próprio coração. Finalizando, Emmanuel, nesse prefácio, diz o seguinte: guarde a experiência dele no livro d'alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e em que em nosso campo doutrinário precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade, né? Enquanto nós muitas vezes desejamos materializar os espíritos, nas palavras do próprio André Luiz, eles anseiam por nos espiritualizar, nos desmaterializando o mais possível. Então, este é o prefácio de Emmanuel, assinado em Pedro Leopoldo, em 3 de outubro de 1943. Nós vamos dar um encerramento nesse vídeo, nesse instante, para darmos depois continuidade na leitura e estudo do livro Nosso Lar. E no próximo vídeo nós vamos colocar, ler a mensagem de André Luiz no preâmbulo desta obra. Muito obrigado.